O Fluminense foi até o Beira-Rio e aprontou mais uma daquelas. E o impacto disso está reverberando forte pelos lados do Internacional. Desde 2023, o tricolor tem sido uma verdadeira pedra no sapato colorado. E o que aconteceu? Agora só aumentou o incômodo. Mais uma derrota dentro de casa com direito ao lé e tudo deixou a torcida do Inter em ebulição. As reações foram variadas, teve de tudo protesto, indignação e até momentos que beiram o cômico. Um dos mais emblemáticos foi o desabafo do Baldasso, uma figura já bem conhecida da galera. Quando o Fluminense marcou o segundo gol, aquele chute do Paulo Baia que desviou e acabou com o goleiro Antony aceitando um frangaço. O Baldasso simplesmente perdeu a linha. Disse que o Antony não pode mais ser goleiro do Internacional, que não dá mais. Um recado direto e reto com a indignação que só ele sabe passar, mas não parou por aí. Baldasso analisou o jogo todo como sempre faz e destacou o caos que foi o sistema defensivo do Inter no primeiro gol. O Fluminense nem tinha passado do meio de campo e na primeira vez que atravessou entrou na área como se fosse treino recreativo e balançou as redes. A torcida do Fluminense ainda teve tempo de cantar olé no fim do primeiro tempo, com o time trocando passes como se estivesse em um rachão e o Inter apenas assistindo. Foi o retrato perfeito do domínio tricolor, um time leve tocando de pé em pé e o outro correndo atrás da bola como quem persegue uma sombra. E olha que o Inter até tentou alguma coisa no segundo tempo. Teve ali uns 15 minutos de pressão, chegou a incomodar o Fluminense, mas nada muito consistente. Renato Gaúcho com o time na frente recuou as linhas e montou duas linhas de 4, bem postadas. O Inter esbarrou nessa muralha. Criou uma ou outra chance, mas era pouco diante de um oceano de apatia e desorganização. Baldasso chegou a dizer que foi como uma ilha de esforço cercada de incompetência por todos os lados. O meio-campo do Inter então sumido, a criação não existia. E foi aí que a revolta da torcida estourou de vez. Depois do apito final, o que se viu do lado de fora do Beira-Rio foi um festival de protestos. Teve torcedor chamando o time de covarde, dizendo que se não vai competir com vontade, é melhor sair dos campeonatos. Foi grito, xingamento e muita cobrança. Uma cena forte, especialmente considerando que o Inter já está classificado para a próxima fase da Libertadores, mas a derrota doeu demais. Não só pela forma, mas porque parece ter mexido com o orgulho ferido, que já vem de outras derrotas para o Fluminense. O torcedor colorado não aguenta mais ver esse filme. Enquanto isso, do lado tricolor, o clima é completamente diferente. O Fluminense vive um grande momento e, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, está ali colado no G4 e a apenas 4 pontos do líder Flamengo. E aí vem a pergunta inevitável: dá para sonhar com o título? É exagero, olha o cenário atual. Permite sonhar, sim. O time está jogando bem, tem consistência e mostra evolução. Mas é preciso manter os pés no chão, porque o que vem pela frente não é fácil. Até aqui o Fluminense enfrentou muitos times da parte de baixo da tabela, clubes que provavelmente vão brigar contra o rebaixamento, e a maioria desses jogos foi no Maracanã. Teve vitória contra o Santos, que hoje está na zona da degola, contra o Vasco, que também vive situação complicada, e até o Juventude, outro candidato à parte baixa da tabela. O jogo contra o Fortaleza, por exemplo, foi uma exceção e o tricolor acabou perdendo. Então, apesar da boa campanha, ainda falta aquela sequência mais dura contra adversários diretos e jogos fora de casa. E essa sequência tá chegando. Logo após a disputa do Mundial de Clubes, a maratona vai pegar fogo. Vai ter Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil, tudo no sistema mata-mata. E aí a gente sabe como é o desgaste físico, bate o elenco é exigido ao máximo e manter o foco em todas as frentes vira um desafio enorme. Não dá pra pensar que vai dar pra brigar em tudo com o mesmo gás. Em algum momento vai ter que priorizar, mas também não dá pra sofrer por antecipação. Hoje o Fluminense está vivo em tudo. Faz um ótimo primeiro turno de Brasileirão, está classificado para as oitavas nas Copas e ainda vai encarar o Borussia Dortmund nos Estados Unidos num jogo que por si só já é histórico. Esse duelo contra o Dortmund é a cereja do bolo nesse momento. Daqui a 2 semanas tem tricolor em Nova York jogando contra um dos gigantes da Europa. Um momento para ser vivido com intensidade. Porque é disso que se trata o futebol. Curtir a fase boa, aproveitar cada jogo, cada vitória sem ficar tentando adivinhar o que vai acontecer daqui a 2 meses. Pode ser que o Fluminense embale e brigue até o fim.
Pode ser que sinta o peso do calendário, mas o que importa agora é que o presente é positivo. O time está competitivo, está jogando bem e está sim entre os que podem sonhar mais alto. Se mantiver esse ritmo e se conseguir reforçar o elenco na janela de agosto, muita coisa pode acontecer. A temporada pode mudar completamente depois da pausa para o Mundial. Tem time grande oscilando, outros focando em Copas, e isso pode abrir caminho. Mas por enquanto o que dá para dizer com certeza é que o Fluminense está no jogo. E não está por acaso. E o mais curioso nesse momento do Fluminense é como o time mesmo com limitações e desafios conseguiu se reinventar dentro da temporada. A gente não pode ignorar o desgaste físico e mental que é competir em tantas frentes, mas o Fluminense vem dando conta do recado pelo menos até aqui. Quando a gente olha para o banco de reservas, vê que o elenco não é dos mais robustos, mas tem uma identidade muito bem definida. Isso, aliás, tem sido o diferencial. O trabalho do Diniz, com todas as suas particularidades, trouxe uma filosofia que os jogadores compraram. O toque de bola rápido, a saída desde a defesa, a movimentação constante. Tudo isso exige um nível de entrosamento e confiança que não se constrói da noite para o dia. Mas o Fluminense vem sustentando isso jogo após jogo. E o resultado? É um time que impõe respeito. Agora é óbvio que não dá para ficar só romantizando. Tem problema sim. Tem setores que ainda deixam a desejar. A defesa, por exemplo, apesar de ter se comportado bem no Beira-Rio, ainda oscila muito. Em alguns momentos do campeonato mostrou fragilidades graves, principalmente em bolas aéreas. E isso pode custar caro quando os adversários forem mais qualificados. E outra coisa, o meio-campo, que é a engrenagem desse time, depende muito de alguns jogadores específicos. Se um ou dois desses pilares caem de rendimento ou ficam fora por lesão, o rendimento do time despenca. Isso já aconteceu antes e pode voltar a acontecer ainda mais com o calendário maluco que vem por aí. Falando nisso, o calendário brasileiro não perdoa. O Campeonato Brasileiro por si só já é um desafio absurdo. 20 clubes, pontos corridos, viagens constantes, clima diferente em cada estado. Soma isso a Sul-Americana Copa do Brasil e ainda um Mundial de Clubes no meio do caminho. É um teste de resistência. E nesse tipo de maratona, quem não tem elenco numeroso sofre. Por isso a janela de transferências do meio do ano vai ser decisiva. O Fluminense precisa buscar peças não apenas para repor, mas para elevar o nível do elenco. A temporada pede isso. O torcedor sabe, a diretoria também. Se quiser continuar sonhando com grandes conquistas, precisa reforçar. E aí entra um ponto interessante. Até pouco tempo atrás, muita gente duvidava que o Fluminense fosse aguentar esse ritmo. Diziam que o estilo de jogo era arriscado demais, que o time não tinha força para brigar em alto nível por muito tempo. Mas a resposta tá aí, o time tá no topo vivo em todas as competições e com futebol. Não é só resultado, é performance. É controle de jogo, é imposição fora de casa como aconteceu contra o Inter. Aquilo não foi sorte, não foi acaso. Foi superioridade mesmo. Desde o primeiro minuto, o Fluminense controlou as ações, entendeu o que precisava fazer e executou com autoridade. E não é só dentro de campo. Fora dele, a torcida também vive um momento de empolgação raro. A conexão entre arquibancada e time tá forte. A galera compra a ideia, canta o jogo inteiro, empurra mesmo quando o time tá atrás, no placar. Isso faz diferença. E o Beira-Rio foi mais uma prova disso. Mesmo fora de casa, tinha tricolor lá fazendo barulho, acreditando até o último segundo. Essa comunhão é um dos pilares da campanha. A torcida tem sentido que esse grupo quer algo mais. E quando isso acontece, quando há essa sintonia, tudo fica mais possível. Claro que ainda tem muito chão pela frente, o campeonato tá longe de acabar e as pedreiras estão no caminho. Vai ter jogo difícil, vai ter tropeço, vai ter sofrimento, mas isso faz parte. Nenhum campeão caminha sem dificuldades. O que importa é como o time reage às adversidades. E o Fluminense já mostrou que sabe responder. Já perdeu e voltou com tudo. Já foi criticado e respondeu com atuação de gala. Isso é maturidade de grupo? E se a gente for parar para analisar friamente a tabela, ainda reserva confrontos diretos que podem decidir muita coisa. Jogos contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, todos times que estão ali brigando por algo. Cada ponto é precioso. Cada rodada pode mudar completamente o panorama. E é exatamente por isso que não dá para desperdiçar as chances agora. Se o Fluminense conseguir manter o aproveitamento diante dos times da parte de baixo da tabela e arrancar alguns pontos, nesses confrontos diretos a chance de chegar forte na reta final é real.
Outro ponto que precisa ser mencionado é o fator emocional. Essa sequência positiva aumenta a confiança dos jogadores. Quando você entra em campo sabendo que o trabalho está dando resultado, que a torcida está do seu lado, que a imprensa está reconhecendo, tudo muda. A tomada de decisão fica mais rápida, o erro pesa menos, a ousadia aparece. E esse Fluminense ousa. É um time que tenta, que arrisca, que não se esconde. E isso tem encantado muita gente. Mas não podemos esquecer que o futebol é cíclico. A fase boa não garante nada lá na frente. É preciso manter o foco, ajustar o que precisa ser ajustado e principalmente entender que cada jogo é uma final. Não dá pra relaxar. Não dá pra achar que o que foi feito até agora é suficiente. O brasileiro castiga quem perde ponto bobo. A diferença entre estar no topo e ficar no meio da tabela pode ser 2 ou 3 jogos ruins. E a história mostra isso. Quantos times começaram bem, empolgaram e depois sumiram? Por isso o alerta tem que estar ligado o tempo todo. E tem mais. Se o Fluminense continuar bem nas Copas, naturalmente vai precisar dividir foco. E dividir foco significa rodar elenco. E aí vem o dilema: manter a base e correr o risco de perder fisicamente, ou poupar e correr o risco de perder ponto. Essa é uma equação que o Diniz vai ter que resolver com inteligência. E mais uma vez, a diretoria vai precisar agir. Reforço não é luxo, é necessidade. Porque quando a fase mata-mata começa a apertar, cada detalhe faz diferença. E elenco curto paga caro. O momento também é de planejamento. Não só para os próximos jogos, mas para o que vem depois. A janela de agosto precisa ser bem utilizada. Não adianta trazer qualquer um. Precisa ser jogador que chega para resolver, que eleva o patamar, que entra no time e melhora o coletivo. Isso é difícil muito, mas é fundamental. Porque a maratona de competições exige isso. O Fluminense não pode depender só da base do elenco atual. Tem qualidade, tem entrosamento, mas precisa de fôlego novo. E enquanto tudo isso se desenha, tem o jogo contra o Borussia Dortmund chegando. Uma partida simbólica que vai colocar o Fluminense em uma vitrine mundial. Um jogo para mostrar a camisa, para representar o futebol brasileiro e para testar o time em outro nível. Não é só amistoso, é a oportunidade de medir forças com um dos clubes mais tradicionais da Europa. E quem sabe surpreender, porque o Fluminense adora contrariar expectativa. Quando ninguém aposta é quando o time aparece. Foi assim contra o River, foi assim em várias situações nos últimos anos. E é isso que faz essa fase ser tão especial. O torcedor não tá vivendo de ilusão, tá vivendo o presente, tá curtindo cada jogo, cada vitória, cada atuação sólida. Porque sabe que não dá pra prever o futuro. Mas hoje, agora, o Fluminense é a realidade. É time competitivo, é time que impõe respeito, que joga com personalidade. Não é favoritismo, mas é protagonismo. E isso já é muita coisa. Então que venha a sequência pesada, que venham os grandes jogos, que venham os testes, o Fluminense tá pronto para encarar. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas que esse time merece crédito, merece apoio e merece ser levado a sério, disso ninguém pode duvidar. Porque o que ele tem feito até aqui é digno de aplauso. E por isso, enquanto muita gente ainda tenta entender como esse Fluminense chegou tão longe, o torcedor segue fazendo o que sabe de melhor: apoiar, cantar e acreditar. Porque no fim das contas é isso que move o futebol. A paixão. E nesse quesito, o Fluminense tá sobrando. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense, então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O mundo do futebol foi surpreendido nesta semana por uma declaração inesperada de Lionel Messi, que, em entrevista descontraída a um canal argentino, mencionou o Fluminense de forma elogiosa. A fala rapidamente repercutiu não apenas na América do Sul, mas também ganhou destaque em diversos veículos europeus, alimentando rumores e especulações sobre uma possível ligação do craque argentino com o clube carioca. Segundo fontes próximas ao jogador, Messi teria demonstrado admiração pelo estilo de jogo apresentado pelo Fluminense nas últimas temporadas, especialmente após a conquista da Libertadores, que colocou a equipe tricolor novamente entre os grandes do continente.
o camisa 10 da seleção argentina teria mencionado a forma intensa e alegre como o time comandado por Fernando Diniz se apresenta, destacando a coragem do treinador em propor um futebol ofensivo e de posse de bola. Imediatamente, a fala gerou uma onda de interpretações. Embora Messi não tenha falado diretamente sobre uma possível transferência ou sequer manifestado desejo de atuar no Brasil, o simples fato de citar o Fluminense com tamanha admiração bastou para inflamar torcedores e jornalistas. Na Europa, jornais espanhóis e franceses rapidamente noticiaram o episódio, reforçando o impacto que o nome do Fluminense vem ganhando internacionalmente. Há quem veja na fala de Messi apenas uma cortesia típica de sua personalidade discreta e respeitosa. Outros, porém, enxergam um possível indicativo de novos rumos para o craque, que atualmente defende o Inter Miami, nos Estados Unidos. A hipótese de uma passagem relâmpago pelo futebol brasileiro, mesmo que remota, não foi descartada por parte da imprensa especializada, sobretudo pela ligação afetiva que o argentino sempre demonstrou com o futebol sul-americano. Enquanto isso, a torcida tricolor se agita nas redes sociais, alimentando campanhas e movimentos que, embora bem-humorados, reforçam a ideia de que sonhar não custa nada. A diretoria do Fluminense, por sua vez, preferiu não comentar o assunto oficialmente, mas fontes internas garantem que o clube viu com bons olhos a repercussão, que contribui para consolidar sua marca no cenário internacional. No meio de tantas especulações, uma coisa é certa: a simples menção de Messi ao Fluminense já é suficiente para movimentar o noticiário esportivo e deixar no ar aquele burburinho que o futebol tanto gosta de alimentar. Afinal, quando o melhor do mundo fala, todos escutam. E sonham! A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!